O programa de hoje é a nossa convidada Maria José Casanova. É professora da Universidade do Minho, é coordenadora do Observatório das Comunidades Ciganas desde 2018, janeiro de 2018. É mestra em Educação Intercultural na Universidade do Porto, é doutora em Socioantropologia da Educação e da Cultura da Universidade de Granada, é professora auxiliar do Departamento de Ciências Sociais da Educação da Universidade do Minho, integra e migra o grupo de investigação em infância e educação em contextos migratórios da Universidade de Barcelona, é coordenadora do Núcleo de Educação para os Direitos Humanos do Instituto de Educação da Universidade do Minho, é perita externa de um agrupamento de escolas desde o ano letivo 2012-2013, é conselheira do Alto Comissariado para a Integração e o Diálogo Intercultural no que diz respeito à monitorização da implementação da Estratégia Nacional para a Inclusão das Comunidades Ciganas Portuguesas. É apenas parte do currículo, porque senão o programa não daria para lhe formularmos perguntas. Antes de mais, muito obrigado, doutora Maria José Casanova, por ter aceitado o nosso convite para, nos próximos minutos, nos ajudar a entender esta temática que, ao longo das semanas, aqui temos também analisado com vários convidados, a maioria ciganos, que aqui testemunham a sua opinião, dão os seus testemunhos de vida e opinam sobre a questão da segregação, a questão do racismo, enfim, várias temáticas. Comigo está também a Marisa, uma vez mais neste programa. Olá, Marisa. Olá, bom dia. Então, temos uma convidada especial, certo? É verdade. que acompanha o trabalho de todas as pessoas nesta área e agora, para além do seu trabalho de investigação, que serve também muito de guia pela sua experiência ao longo destes anos, com esta função no Observatório, é também mais uma parceira no nosso trabalho. Aliás, pegando nessa ideia, doutora Maria José Casanova, começamos por aqui, por nos falar um pouco desse trabalho e das atribuições, no fundo, que estão consignadas ao Observatório. Muito bom dia. Eu quero começar por agradecer também o convite que me foi formulado, agradecer ao Paulo, agradecer à Marisa e as palavras gentis, não é? E o currículo, que eu quando ouço assim isso, eu acho que estão a falar de outra pessoa que não sou eu. É com muito gosto que estou aqui e é com muito gosto também que estou na Covilhã e no Fundão, não é? Já estive cá 2 vezes de férias, a trabalho é a primeira vez, não é? Mas é uma cidade que eu gosto de voltar. Apesar da distância, não é? Porque, de facto, a distância ainda é um fator condicionador muitas das experiências. Hoje menos. Sim, com as autoestradas têm que pagar portagens, mas isso é um custo de contexto que é um problema, não é? Relativamente ao Observatório das Comunidades Ciganas, o Observatório faz parte da Estratégia, não é? Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas. Aliás, na altura, quando a estratégia portuguesa estava a ser formulada, eu fui consultada exatamente para emitir parecer e dar opinião sobre a estratégia que estava a ser formulada, e uma das sugestões que eu fiz foi exatamente a criação de um observatório das comunidades ciganas. Tem de propósito, não faria a mínima ideia que um dia viria a coordenar este mesmo observatório. O observatório tem como primeira missão fazer investigação ou publicar a investigação já realizada com vista a ajudar na elaboração de melhores políticas públicas, não é? Este é o primeiro objetivo e primacial do Observatório. E isto nas mais diversas áreas, e nomeadamente nos 4 eixos da estratégia, que é a educação, a saúde, a habitação e o trabalho, e depois na área da discriminação, que é um eixo transversal da estratégia. Para além disso, tem como função também divulgar investigação científica que já tenha sido realizada, dissertações de mestrado ou de doutoramento, portanto, tudo o que tem a ver com investigação nas áreas da população cigana, realizar seminários, palestras, portanto, no fundo, aproximando a academia e os decisores políticos para haver aqui um diálogo que seja profícuo e que sustente melhor política pública. Também construir redes internacionais, com investigadores internacionais, mas também com organizações não governamentais que trabalham na área da população cigana, portanto, em prol da integração da população cigana. E já agora aqui fazer um parênteses, porque eu acho que é importante, que é, quando eu estou a dizer trabalhar em prol da integração da população cigana, é bom que nós tenhamos consciência de que este processo de integração não é um processo de integração que é unilateral.
não a pensar-se que a população cigana tem que integrar-se, digamos assim, na etnia maioritária, não é? Porque se este processo não for recíproco e horizontal, não há integração que seja possível. Não é? Portanto, há aqui um processo que é duplo e recíproco, que é a população cigana quer integrar-se na população maioritária e a população maioritária quer integrar-se na população cigana. E isto significa... Desculpe, Paulo, significa que tem que haver um conhecimento efetivo intercultural. Não é? E esse conhecimento existe? Eu começo por aqui. Não. E esse é um constrangimento, portanto. E esse é um constrangimento muito grande, não é? Porque eu costumo dizer, e não me canso de repetir, que as pessoas pensam que o conhecem e conhecem na base de estereótipos. Não é? E estereótipos são ideias pré-concebidas, não é? Que não têm sustentabilidade empírica, que se eu for estudar na realidade, elas de facto não se verificam, não é? Mas que se generalizam numa população, não é? E depois as pessoas passam a agir em concordância com esses estereótipos, não é? E depois parece que esses estereótipos se tornam verdadeiros. Não é? Porque as pessoas agem em concordância. Portanto, temos um conhecimento que é um desconhecimento e que só tem como resultado um afastamento em vez de ter uma aproximação. Não é? Cristaliza-se a imagem de determinados grupos, não é? E depois age-se na base dessa cristalização, dessa imagem, e nunca se consegue construir um processo efetivo de integração, continuando a população cigana nas margens da sociedade portuguesa, que no caso, relativamente à sociedade portuguesa, não é? E eu estava a fazer este parênteses porque, frequentemente, esta ideia de integração é dizer os ciganos não se querem integrar. E nunca se pensa do lado contrário, não é? E depois, quando se diz os ciganos não se querem integrar, e depois nós andamos pelas ruas e vemos os sapos de porcelana e de barro, etc., não é? E que nós sabemos que é um símbolo para afastar a população cigana, isto dá-nos logo a medida do desejo de integração que a população maioritária tem relativamente à população cigana. Está espelhada aí também. Exatamente, é logo um barómetro, digamos assim, não é? Que é visível a qualquer cidadão, a qualquer cidadã, quando nós passamos aí por lojas, pelo comércio e não só. Aliás, eu já vi, inclusive, um sapo num hospital privado, portanto, isto dá-nos bem a dimensão desta questão. Ou seja, doutora, tem que haver vontade de ambas as partes, certo? Sem dúvida. Para as pessoas perceberem... Sem dúvida, tem que haver vontade, disponibilidade, abertura, curiosidade. Tá? Eu costumo dizer muitas vezes que nós estranhamos sempre aquilo que é diferente. Qualquer ser humano é natural, estranha aquilo que é diferente. Há uma resistência normal. Estranha, é normal estranharmos aquilo que nós não conhecemos. Tá? Agora, há uma diferença entre estranhar para segregar ou estranhar para entranhar. Tá? Lembrando até o Fernando Pessoa, não é? Que tinha o slogan para a Coca-Cola, primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Quando se entranha, passa a fazer parte de nós. E há uma diferença substancial. Se eu estranho e depois quero segregar o outro, mantendo a uma distância social que me garanta, na minha perspectiva, segurança, digamos assim, segurança psicológica, ou se eu estranho e nessa estranheza há uma curiosidade em conhecer, para depois entranhar. E essa pessoa, do ponto de vista cultural, do convívio, etc., fazer parte do meu cotidiano. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás e citando-a assim, que cita um sociólogo, ainda há pouco estava a sublinhar, isto vem a propósito desta ideia que a doutora está a dizer, que é mais ou menos isto: quando as pessoas definem as situações como reais, elas tornam-se, digamos, reais nas suas consequências, não é? Isto é exatamente, digamos, aquilo que muitas vezes nós vemos no nosso dia-a-dia, ou seja, há um preconceito perante uma situação e, portanto, nós agimos em relação a esse preconceito, é isso? Exatamente, agimos em concordância com esse preconceito, não é? E o outro lado, não é? Com uma forma também de defesa, confirma muitas vezes esse preconceito que a pessoa tem. Não é? Por exemplo, se um casal ou uma pessoa cigana acha, e muito bem, que tem direito a uma habitação condigna, não é? E vai junto das entidades competentes, não é? Para encher os formulários necessários, não é? Para ter mais tarde direito ou acesso a uma habitação condigna, e se vê constantemente recusado, vendo outras pessoas, não é? A ter acesso à habitação condigna, a pessoa exalta-se e diz: e porquê é que eu constantemente estou a ser preterido nesta atribuição? E as pessoas dizem: olha como eles são violentos.
que é o estereótipo existente em relação à população cigana. Eles são violentos, logo se são violentos, não? Nós temos que os manter à distância, e quando a pessoa se exalta porque de facto há um direito consagrado em lei, que é o direito à habitação condigna, que não está a ser cumprido, confirma-se o estereótipo que a pessoa tem, e isso perpetua esse estereótipo. E isso é válido para outras situações. Ou seja, a intervenção é orientada nessa forma. Exatamente. Não é isso? A intervenção é orientada no sentido de confirmar o estereótipo existente. Exatamente. E ao confirmar, perpetua-se, e ao perpetuar-se, cristaliza. Não é? A doutora já falou, e penso que a Marisa também, nas questões das políticas públicas orientadas para esta área. Pode-se dizer que há verdadeiras políticas públicas ou não, doutora? Não. Assim, como eu costumo dizer, curto e grosso? E grosso, não. E porquê? Ora bem, nós temos uma história, não é? E é mesmo secular, não é? Na medida em que a população cigana é a população portuguesa, não é? São cidadãos e cidadãs portugueses e portuguesas, estão cá há mais de 500 anos, não é? E, no entanto, como eu costumo dizer, continuam a ser olhados como os estranhos próximos que se querem ver socialmente distantes. Porque são os estranhos mais próximos, porque são portugueses, estão cá há mais de 5 anos, e a população maioritária continua a querer vê-los socialmente distantes, não é? Portanto, uma distância que lhes outorgue uma determinada segurança que eles consideram como sendo necessária. E ao longo desses séculos, as políticas que foram sendo implementadas foram sempre ou de segregação, expulsão, extermínio, deportação, etc. Não é? Só no século XIX é que começámos a ter um outro tipo de políticas, também não eram menos agressivas, mas eram tentativas de assimilação. Têm que usar roupa igual, têm que usar traje igual ao resto da população. Têm que deixar de falar a língua própria, que era exatamente a tentativa de tornar o outro semelhante à maioria. Foi sempre impositiva, portanto. Sim, foi sempre impositivo, não é? E houve até, inclusive, uma medida que felizmente nunca chegou a ser aplicada, que era retirar as crianças ciganas às famílias para serem educadas em instituições da sociedade maioritária, para que deixassem ter a cultura cigana e, portanto, ficassem totalmente assimiladas. Felizmente, esta medida nunca chegou a ser implementada. Eu costumo dizer que só na década de 90 nós começámos a ter algumas políticas esporádicas, não é? Que eu não lhes chamaria bem políticas exatamente por serem tão esporádicas, não é? São medidas, tão pontuais. É pode-se considerar medidas apenas? É isso? Sim, mas eu para dizer que há uma política de integração, não é, da população cigana, isto tem que ser continuado, sistemático, ao longo do tempo, não é? Independentemente dos governos, não é, que temos. E, de facto, não é isso que tem acontecido. Não é? Por exemplo, quando a União Europeia resolveu impor, entre aspas, porque foi um aconselhamento que de facto era uma imposição, que todos os Estados-membros tivessem uma estratégia, desenvolvessem uma estratégia, não é? Para a integração da população cigana, porque tradicionalmente, portanto, do ponto de vista dos inquéritos por questionário que eram passados a nível europeu e a nível mundial, a população cigana aparecia sempre no topo da população mais discriminada, não é? Portanto, e em todos os eixos que estão na estratégia da habitação, da saúde, do emprego, etc., eles apareciam sempre como estando nas periferias das periferias. A estratégia era uma forma de tentar, então, nós diminuirmos este grau de segregação. E quando isto aconteceu, relativamente à sociedade portuguesa, o que aconteceu na altura, não é? Portanto, isto foi uma medida de 2011 da Comissão Europeia. Portugal teve a estratégia aprovada em 2013. E o governo poderia ter concorrido a fundos